Olá pessoal, estamos aqui de novo, professor Alexandrino Lobão, com mais uma resolução do Técnico Integrado 2018.2, questão 31. Qual é o enunciado da questão 31? Vamos fazer uma leitura do enunciado e interpretação do que ela quer, ok? Questão 31 diz o seguinte: sabendo que o segmento AB mede 20, não deu unidade, então aqui é um segmento, né? 20, poderiam ser 20 centímetros, 20 metros, e não colocou unidade, 20. Nenhum dos itens também tem unidade. Aqui, ó. O ângulo AOB mede 30, o ângulo AOB mede 30. Sempre a letra que está no meio aqui representa o vértice, né? Então o vértice é onde tem o O. Então isso aqui mede 30 graus. O valor da área sombreada da figura ao lado é área sombreada. Então, esse problema tem a ver com área. A área sombreada é essa área aqui que eu estou riscando. Você observa que essa área ela é uma parte do triângulo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é raciocinar como é que você vai obter essa área, certo? O conteúdo aqui seria áreas e razões trigonométricas, ok? Então, como é que eu vou calcular essa área? Eu prestando atenção no desenho, eu sei que a área sombreada, que eu vou chamar de SS, ela é formada. Sempre que for uma figura vazada, você coloca a primeira figura grande, né? A figura cheia, que no caso é o triângulo. Ah, professor, e o círculo? Se você prestar atenção, dentro do triângulo só tem uma pequena parte do círculo. E é essa que vai ser usada no meu cálculo. Dentro do triângulo tem um pedaço do círculo que se chama setor. Então, a área da figura sombreada será a área do triângulo menos a área do setor circular, tá bom? Essas duas áreas aqui existem fórmulas para elas, tudo bem? Vamos lá. Como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo, vocês lembram direto. Primeiro, base vezes altura dividido por 2. Existem outras fórmulas, tá? Mas, nesse caso aqui, esse triângulo, ele é retângulo. Como é que eu sei que esse triângulo é retângulo? É porque o segmento AB está passando na circunferência em apenas um ponto. E esse ponto aqui, né, com um raio, sempre vai formar um ângulo de 90 graus, é chamado ponto de tangência. Vou desenhar o triângulo aqui nessa posição. Tá? Aqui é o raio, aqui é 20 e aqui é 30 graus. Tudo bem? Para encontrar o raio, o R aqui, o que é que eu vou ter que usar? É um triângulo retângulo, onde tem um ângulo e dois lados. Eu vou usar as nossas razões trigonométricas, tá? Quando você tem um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, certo? E os outros dois são chamados de catetos, né? Só que nas razões trigonométricas, esses catetos, eles têm um sobrenome, vamos dizer assim, né? Esse cateto que está encostando no ângulo é chamado de cateto adjacente, e esse cateto que é oposto ao ângulo, né? É o cateto oposto. Lembram disso? Okay? Nono ano, já lá para o final do ano. Né? Depois do meio do ano, vocês vão ver, começam a visualizar razões trigonométricas. Então, isso aqui é o cateto adjacente, que nós chamamos de CA, e esse aqui é o cateto oposto, que nós chamamos de CO. Tá? E a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a razão tangente. Tangente de um ângulo qualquer é sempre a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente de um triângulo retângulo. Okay? No caso, o meu ângulo aqui é de 30 graus. Então, o meu cateto oposto é o 20 e o cateto adjacente é o R que eu estou atrás. Tá? Quanto é que é a tangente de 30? Tangente de 30 você vai ter aqui nas razões trigonométricas naquela tabelinha. Né? O seno é 1, 2, 3, cosseno é 3, 2, 1, aquela musicazinha que tem muito no YouTube. Tá? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Certo?
Fazendo aqui o produto do meio pelo produto dos extremos, raiz de 3R vai ser igual a 60. E R vai ser igual a 60 sobre raiz de 3. Tranquilo? Cheguei numa resposta, só que nós temos um detalhe. Na matemática, não costumamos deixar o denominador com raiz. Sempre que o denominador fica com raiz, nós aplicamos o procedimento chamado racionalização, que é tornar o denominador racional. Para esse caso aqui, basta olhar o número que está na raiz e criar uma fração onde o numerador e o denominador sejam iguais a esse número que está aqui na raiz, no caso, a raiz de 3. E aí você vai aplicar uma multiplicaçãozinha simples, né? 60 vezes raiz de 3 dá 60 raiz de 3. Raiz de 3 dá vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. 60 dividido por 3, aqui eu posso simplificar porque é uma multiplicação. Então isso aqui vai dar 20 raiz de 3. Okay? Então esse meu raio aqui, que era um valor desconhecido, agora eu sei que mede 20 raiz de 3. Beleza? Pronto. Tenho tudo o que eu preciso para calcular a área do triângulo e a área do setor. Vamos lá. Como é que se calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Beleza. Mas quando o triângulo é retângulo, eu tenho uma das fórmulas de calcular a área do triângulo, é você pegar os dois catetos, multiplicar e dividir por 2. Porque se esse ângulo aqui é reto, ó, eu posso considerar um cateto sendo base e o outro cateto sendo altura. Então a área vai ser base, um dos catetos, vezes altura, o outro cateto, tudo isso dividido por 2. Fazendo o produto aqui, vai me dar 400 raiz de 3 sobre 2. Dividindo todo mundo por 2, a área do triângulo vai ficar 200 raiz de 3. Tá? A área do triângulo. Área do setor. A área do setor, nós vamos calcular primeiro o que é um setor. Né? Setor, pessoal, se você tem um círculo, você pega aqui o centro e pega dois raios, você vai ter uma região circular, essa região aqui é chamada setor. Lembre de uma fatia de pizza, tá? O setor é uma fatia de pizza. Então, eu quero calcular a área desse setor aqui, ó. Que eu vou marcar para vocês. O setor seria isso aqui, isso que eu estou pintando aqui de amarelo, certo? Então, isso aqui é o setor que eu tenho que calcular. Para calcular a área do setor, você tem que saber duas coisas somente: o raio e o ângulo que esse setor forma. O raio eu sei, né? Que é 20 raiz de 3. E o ângulo eu também sei que é 30 graus. Então a área do setor tem por fórmula, vou escrever até aqui, ó. A área do setor tem por fórmula alfa π r ao quadrado sobre 360 graus. Tá? Alfa é o ângulo, π é a constante. Sempre que tem círculo e circunferência, esse π vai entrar nos cálculos, e r é o raio. Então aqui ficaria alfa, ângulo, vezes o π, vezes o raio, que é 20 raiz de 3, só que ele vai ser elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 360. Dois são graus. Bem, 30, vou repetir, vezes π, vezes 20 raiz de 3 ao quadrado. Como aqui é um produto, eu vou fazer 20 ao quadrado, que é 400, e raiz de 3 ao quadrado, que é raiz de 9, que vai dar 3. Tudo isso dividido por 360. Pessoal, aqui em cima tudo está sendo multiplicado. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero, tá? E dependendo do que vocês gostam de fazer aqui, vocês podem continuar cancelando, ou, muitos não gostam, vocês podem multiplicar aqui. Ó, 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3 vai dar 36. Seguido desses dois zeros aqui que eu não fiz a conta dele. Π sobre 36. Se eu não tivesse simplificado nada, tinha dado 36.000 sobre 360. Note que isso aqui vai dar para dividir. Se eu dividir por 36, vai sobrar 1. Se eu dividir por 36, vai sobrar 1. Então, na prática, isso aqui vai dar 100 sobre 1. Ou simplesmente
100. Então, a área do setor vai ser 100π. E agora vamos responder o problema. A área sombreada é a área do triângulo, que é 200 raiz de 3, está aqui, ó, menos a área do setor, que é 100π. Olha para os itens. Bem, tem esse aqui com 200. Só que aqui tem um parênteses, né? Então ele fez alguma coisa. O meu está sem parênteses, aqui ele está com parênteses. O que é que ele fez? Ele fatorou, pessoal. Ele tem 200 e 100. Então, qual foi o pensamento dele? O que é que 200 e 100 têm em comum? Eles são múltiplos de que número? Eles são múltiplos de 100. Então, eu vou colocar 100 como fator comum. Se eu dividir 200 por 100, dá 2 raiz de 3 menos. Se eu dividir 100π por 100, vai dar apenas π. Então, a resposta certa é letra A, ok? Professor, se eu não soubesse disso, você poderia distribuir aqui também, ó. 100 vezes 2 dá 200π. 100 vezes π dá 100π, ok? Encontraria a mesma resposta. Ok, pessoal? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.